Olá, meus amados irmãos, com muita alegria, eu vos saúdo a todos vocês mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite de salvação para os amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos passando por aqui mais uma vez nessa edição do nosso Café com Bíblia, essa live poderosa. Os céus têm uma palavra muito forte para a sua vida neste momento. Serão alguns minutos de reflexão. Olha, você não pode sair desse vídeo, porque serão alguns minutos que Deus pode mudar a história da sua vida. Eu quero falar com vocês nesta reflexão bíblica sobre o seguinte tema: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Vamos aprender um pouquinho sobre este personagem bíblico chamado Jabes. Para tanto, eu quero usar como base bíblica para o início da nossa reflexão no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versos 9 e 10, para a nossa meditação. Está escrito assim na palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Verso 10 do capítulo 4 diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, quando nós estudamos o capítulo 4 do livro de 1 Crônicas, muitas pessoas não gostam de ler crônicas. Por quê? Porque vai falar sobre genealogia bíblica de alguns personagens que vai gerando e gerou filho, filho dos filhos. Então nós não nos atentamos para alguma genealogia. Mas esta genealogia bíblica de 1 Crônicas capítulo 4, ela é fantástica. Porque a Bíblia está falando de Jabes. O único lugar na Bíblia que fala de Jabes é justamente aqui, nesse capítulo de número 4. Agora é interessante que a Bíblia, ela dá destaque, a Bíblia, ela dá notoriedade para muitos personagens na Bíblia. Uns personagens na Bíblia tiveram grande notoriedade, grande destaque, foram muito importantes dentro do cenário bíblico. Outros personagens na Bíblia não tiveram tanto destaque, mas também tiveram o seu grau de importância nas Escrituras Sagradas. Se você for observar comigo essa genealogia bíblica do capítulo 4 do livro de 1 Crônicas, você vai ver que o escritor ele está falando acerca de muitas personalidades bíblicas famosas que fizeram a diferença, que foram muito importantes para o cenário profético de Israel. Olha só, a Bíblia vai falar sobre Otiniel nesse cenário da genealogia bíblica. Aqui nessa genealogia vai falar de Caleb. Aqui nessa genealogia vai falar de Miriam. Aqui nessa genealogia bíblica vai falar de Simeão. Então são personagens importantíssimos no cenário escriturístico, no cenário bíblico. Simeão teve a sua importância. Otiniel foi muito importante. Caleb foi muito importante. Miriam nem se fala. Só que quando o escritor estava escrevendo a genealogia, essas pessoas importantes, Deus disse assim: agora você pega a caneta e escreve aí: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Agora é interessante que o nome Jabes significa dor. Sua mãe colocou o nome do menino quando nasceu Jabes, porque com dor ela gerou Jabes. Ela teve Jabes com dor, com aflição. Então Jabes significa o filho da dor. Então a primeira lição que eu aprendo nesse capítulo 4 é que Deus colocou Jabes, mesmo sendo desconhecido, mesmo não ganhando lugar de notoriedade na Bíblia, mas Deus fez questão de encaixar e colocar Jabes dentro da genealogia de pessoas importantes, porque quem
quem promove a pessoa é Deus. Então perceba, no meio de tanta gente importante, Deus pega Jabes, fala para o escritor, coloca aí, e foi Jabes. E é interessante que Jabes está no meio da genealogia. Jabes não está no começo e nem no fim. Ou seja, o próprio Deus honrou Jabes. Sabe por quê? Porque não é o significado do nome, mas sim é o desejo de fazer a diferença e o desejo de ter uma história relevante e deixar um legado que faça a diferença. Então Jabes, ele foi colocado dentro de um cenário, de uma genealogia, para fazer a diferença. Quem sabe você está me ouvindo aqui nesta live, neste vídeo, nessa noite, nessa palavra, nessa pregação, nessa reflexão, e você diz assim, eu sou tão pequenininho, mas será que Deus pode me colocar num patamar de pessoas grandes, de pessoas importantes? Meu amado irmão, pode. E Ele pode fazer isso acontecer na tua vida hoje, porque é Ele quem chama, é Ele quem promove o crescimento, é Ele quem exalta, é Ele quem faz o seu nome aparecer, é Ele quem dá o crescimento, é Ele que vai trabalhando na sua frente, na sua vida, é o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, Jabes tinha tudo para ser uma pessoa frustrada. Você já pensou Jabes na escola? O seu nome é filho da dor. Os seus amiguinhos olhando para ele e zombando dele. Olha ali, o filho da dor. Olha ali, aquele que nasceu com sofrimento. Olha quem está ali, olha quem acabou de chegar na sala de aula. Jabes, aquele que a sua mãe teve ele com dor, com aflição, com sofrimento. Esse menino não vai dar certo. Esse menino nasceu para sofrer. Só que aprenda uma lição aqui. Jabes não deixou que o significado do seu nome influenciasse na sua história. Jabes disse assim, eu sou filho da dor. O meu nome significa filho da dor, mas tem uma coisa. Eu vou fazer a diferença. Eu vou buscar o Deus de Israel. E a Bíblia fala que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então, o significado não pode te prender. Jabes tinha tudo para crescer uma pessoa decepcionada com seu nome, mas ele optou e disse assim, eu não vou deixar a influência do meu nome, que é negativa, tomar conta da minha vida. Eu vou mudar a minha história. Eu vou fazer a diferença. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Não permita que a circunstância, tanto do seu nome como da sua vida, venha te sucumbir. Faça igual Jabes. Decida fazer a diferença. Decida ter uma história bonita. Decida ter uma história brilhante. E a Bíblia fala que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E Deus fez ele ser ilustre. Ser ilustre é ser mais nobre. Ser ilustre é ter nobreza. Ser ilustre é saber entrar e saber sair. Ser ilustre é saber deixar saudade. Ser ilustre é quando você falta e alguém percebe a sua ausência. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Para finalizar a nossa reflexão, a Bíblia fala, e Jabes invocou o Deus de Israel. Perceba, a primeira característica que Jabes teve que fazer foi invocar o Deus de Israel. Quer ser ilustre? Invoque o Deus Todo-Poderoso. Quer fazer a diferença na sua nação, na sua geração, na sua casa, na sua família, na sua igreja? Invoque o Deus de Israel. O salmista falou no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia e tu me livrarás e eu vou te invocar, o Deus de Israel. Em segundo lugar, a Bíblia fala que Jabes orou dizendo, Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo. A Bíblia fala que Deus concedeu o coração de Jabes. Deus abençoou Jabes muitíssimo, porque é Deus quem libera a bênção. Deus disse lá atrás para Abraão, Abraão, eu vou abençoar quem tu abençoar. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Se Deus já te abençoou, não tem nada, não tem ninguém que vai impedir a bênção de Deus na tua vida. Não tem maldade, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada que impeça a bênção de Deus na tua vida. É Ele quem decidiu abençoar Jabes. E a Bíblia fala que além de Deus abençoar Jabes, Jabes disse, Senhor, aumenta os meus termos. E Deus concedeu
o desejo do coração de Jabes. Deus aumentou os termos de Jabes, oh glória. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus aumentou o território de Jabes, Deus aumentou a cabana de Jabes, Deus aumentou a estrutura do lugar da habitação de Jabes. Pastor, eu não estou entendendo. Vai entender agora, meu querido irmão. Deus está falando através dessa palavra, que Ele está amplificando os teus termos, Ele está aumentando os teus termos. Prepara, porque vai ter alargamento, vai ter crescimento, vai ter aumento de bênçãos, de projetos de Deus na tua vida. Depois Jabes orou dizendo: Senhor, a tua mão seja comigo. E Deus atendeu a oração de Jabes e a mão de Deus foi sobre Jabes. Por isso que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ei, meus queridos irmãos, quando a mão de Deus é sobre a tua vida, não tem como você não ser abençoado. A mão de Deus está estendida sobre você nessa noite, porque a Bíblia fala em Isaías capítulo 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que o Senhor não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados, para que o Senhor não possa ouvir. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, que a mão de Deus está estendida sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus projetos. A boa mão de Deus está estendida sobre a tua vida. E Jabes, ele disse assim: Senhor, livra-me do mal, para que eu não seja aflito. Deus livrou Jabes do mal e ele não foi aflito. A Bíblia fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Deus está falando aqui essa noite que o mal não vai chegar à tua tenda, porque a Bíblia fala que praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, e Deus não permitiu que o mal chegasse na tenda de Jabes. Deus abençoou Jabes muitíssimo. Deixa eu já liberar rapidamente uma palavra profética da parte de Deus para a tua vida. O mal não vai chegar dentro da tua casa. O mal pode até bater na tua porta, mas o mal, ele vai permanecer do lado de fora, porque Deus está protegendo, está blindando a tua casa, a tua família, a tua chamada, o teu ministério, os teus negócios, os teus sonhos, porque é o Deus de Israel. E para concluir, a Bíblia fala: e Deus concedeu o pedido de Jabes. Olha que Deus lindo. É por isso, meus amados irmãos, que o salmista ele vai dizer no Salmo 37, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A Bíblia fala: tudo quanto pedirdes no nome de Jesus, vô-lo será feito, para que o nome do Pai seja glorificado. Então fique com esta palavra. Jabes tinha tudo para dar errado, porque o seu nome significava filho da dor. Sofreu solidão, sofrimento, decepção, zombaria, mas ele disse assim: eu não vou deixar que a influência do significado do meu nome toma conta da minha vida. Eu vou mudar a minha história, vou fazer a diferença, vou invocar o Deus de Israel. E Deus concedeu o pedido de Jabes. Então, aonde você chegar, seja ilustre. Aonde você estiver, faça a diferença como Jabes fez a diferença. Que Deus te honre, que Deus te abençoe, que Deus guarde você, que você possa ser ilustre aonde você colocar a planta do teu pé, aonde você chegar, faça a diferença. Não deixe que a circunstância da vida influencie nas suas decisões, para você ter uma história brilhante. Deus te fez para você ter uma história brilhante, igual a história de Jabes, aqui de 1 Crônicas, capítulo 4. Que Deus te honre, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir